Oi, eu me chamo Marcelo, eu sou museólogo e eu estou aqui hoje então para comentar mais uma questão de museologia e essa referente então à temperatura e umidade relativa, tá? Vamos então ler a questão e aí ver o que ela nos pede. Então também é uma questão do IDECAN de 2017 e ela vai falar o seguinte: o ar contém impurezas em quantidades variáveis, de acordo com o local, cidade ou campo, e estação do ano. Acham-se em suspensão na atmosfera poeira, areia, fuligem, gases e outros elementos que se depositam sobre os objetos, atacando-os. Para evitar os danos causados às peças expostas, é necessária uma limpeza constante. Então a questão vai falar o seguinte: para medir as oscilações de temperatura e o grau de umidade relativa, utilizam-se os seguintes instrumentos, cuja leitura deve ser diária. Bom, aquele trecho ali, então, é um trecho introdutório. Ele fala sobre uma higienização constante que tem que ter dos objetos, do acervo e realmente. Só que a questão está pedindo que a gente analise em relação à umidade e temperatura, tá? Umidade relativa e temperatura. Como eu já falei numa questão anterior, a umidade relativa e a temperatura, elas têm que estar em constante análise dentro do museu, tá? É o ideal, é o que se deve fazer. No caso, eu comentei referente à reserva técnica, mas todos os espaços onde contém acervo devem ter esse controle. Se é uma exposição de longa duração, se é uma exposição de curta duração, elas têm que ter os equipamentos que fazem a medição de umidade relativa e temperatura. E diariamente, se possível mais de uma vez por dia, deve-se medir a temperatura. E depois, claro, ser feitos os cálculos do pico, enfim. Aí é um outro assunto, tá? Referente à conservação preventiva. Então aqui ela pede que a leitura ela deve ser diária e vai pedir quais são esses instrumentos, né? Então vamos ver as alternativas. A. Paquímetro, micrômetro e teodolito. B. Higrômetro, psicômetro e termohigrômetro. C. Densímetro, esfigmomanômetro e pluviômetro. D. Anemômetro, piranógrafo e barômetro de mercúrio. Bom, eu trouxe aqui então para vocês o significado de três deles, que são então as ferramentas corretas que a gente vai utilizar para poder fazer a análise da temperatura e da umidade relativa do ar. Então vamos lá. Então o que é um psicômetro? Quando a água evapora de uma superfície e a temperatura dessa superfície ela baixa, pois as moléculas de água, ao se evaporarem, carregam consigo o calor da superfície onde se encontravam. Esse é o princípio do funcionamento do psicômetro, que mede então a diferença da umidade relativa do ar mediante a diferença de temperatura de dois termômetros. Um que mede a temperatura do ar ambiente e o outro que tem a superfície de seu sensor coberta com água que se evapora em contato com o ar. Os dois valores são convertidos com base em uma tabela para encontrar a umidade relativa. Esse psicômetro ele já é uma ferramenta um pouco mais antiga, né? É claro que existem já as versões digitais, mas ele não é tão utilizado hoje em dia. Se utiliza, né? Se tem essa ferramenta, pode se utilizar, mas não é o mais utilizado. B. Higrômetro. Os higrômetros são instrumentos que funcionam a partir das alterações dimensionais de seus sensores sensíveis à umidade. Então, o higrômetro vai medir a umidade relativa do ar também, igual ao psicômetro, tá? E a C. Termohigrômetro, que mede a temperatura e a umidade relativa do ar. Eu coloquei ali, então, que são os mais modernos. Hoje em dia, são os que são mais utilizados. Por quê? Porque eles são um equipamento só, então, que vai medir as duas coisas, vai medir a temperatura e a umidade relativa do ar. E então é um equipamento mais moderno, tem os digitais, você vai poder colocar um em cada sala. Ele não é um equipamento caro, ele é um equipamento acessível. Então são esses os três tipos de medidores que você pode utilizar dentro do museu para medir a umidade e a temperatura, tá? Então, nossa alternativa correta seria a letra B, higrômetro, psicômetro e termohigrômetro, tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa questão. Se ficou com alguma dúvida, comenta aqui embaixo, tá? Eu sempre tento trazer a teoria aqui, o que a questão fala. Se você discorda de alguma coisa ou concorda, deixa aqui embaixo nos comentários, deixa o seu like. E é isso, eu vejo vocês então na próxima questão. Um abraço.